Hoje vamos falar, gente, com a doutora Sandra Daniotti sobre o direito do idoso. E é tanta dúvida que chega sobre o direito e mais, né? Pois é. O que pode ser cobrado ou não do idoso, né? Lei de 2003, né, que foi realmente para conscientizar as pessoas da necessidade, porque a nossa população está cada vez ficando mais idosa, né? E precisa ser, lutarmos pelos direitos, fazer prevalecer os direitos que as pessoas, infelizmente, Kátia, não respeitam. Não, ainda assim. Então nós já temos desde 2013 o Estatuto, que é uma lei, tem que ser cumprida. Tem que ser cumprida. Agora, de que jeito que você vai saber quais são os seus direitos e seus deveres, a gente vai falar. Então já manda suas perguntas. Fizemos uma matéria, resumidamente, um pouco esse assunto. Vamos ver? Vamos ver. Vamos lá. Muita gente pensa que os direitos dos idosos se resumem em pegar a fila preferencial ou andar de ônibus de graça. Por falta de informação, o idoso acaba abrindo mão de seus direitos. No Brasil, o número de pessoas acima de 60 anos ultrapassou os 23 milhões. E a estimativa é que em 2050 existam mais de 65 milhões de idosos. O que corresponderá a 30% da população. O país enfrenta grandes problemas estruturais relacionados à educação e à saúde pública. E isso se reflete na qualidade de vida dos idosos. Por isso, saiba agora quais são os direitos previstos no Estatuto do Idoso e como exigir que eles sejam cumpridos. Bom, vamos para as perguntas que chegaram, porque aí nada melhor do que a gente esclarecendo quais são os seus direitos através das dúvidas de muita gente que chegou para a gente. Ó, a Ana diz o seguinte: tenho 66 anos, sempre cuidei das minhas netas gêmeas desde que nasceram. Meu filho se separou e foi morar com outra. A mãe delas também não quer saber e eu não tenho aposentadoria. Tenho outros filhos que podem me ajudar e se recusam. Posso pedir pensão para as minhas netas e dos meus filhos para mim? Duas questões aí. Aliás, tem três, né, Kátia? Então, veja. Tem 66 anos, então está inserida no Estatuto do Idoso, tem prioridade nos processos, no andamento processual. Aí ela cuida das netas, o filho abandonou, a mãe também abandonou, só que esse abandono não quer dizer que ele não vai ter que prestar os alimentos para as filhas. Claro. Ela deve estar com a guarda, de fato, das netas. Ela cuida, mas não tem a guarda, não tem um documento. Então, o que ela vai ter que fazer? Vai ter que procurar o judiciário, né? Não precisa até de advogado, vai até o fórum, pede, vai no Ministério Público, explica essa situação, né? E aí vai pedir o quê? A guarda, que vai ser um documento efetivamente das netas. A partir daí ela vai fazer o quê, Kátia? Pedir a pensão para as netas, que elas têm ainda 15 anos, então são adolescentes, ainda tem muita lenha para queimar, né? Então vai precisar de ajuda. Só que tem um detalhe, ela também não tem aposentadoria, não deve ter nenhum outro ganho, quer dizer... Mas ela pode pedir para os outros filhos uma ajuda, quer dizer, um segundo processo? Isso, então vamos lá, pela questão do idoso. Então, ela tem 66 anos, ela tem necessidade, então a pensão alimentícia é possibilidade e necessidade, e é recíproco. Então, os pais pagam a pensão para os filhos, veja só que interessante, na mesma questão. Então, os pais, quer dizer, o pai e a mãe, ela vai ter que localizar a mãe e o pai, intimá-los para que pague a pensão para as netas e vai pedir em separado a pensão para ela. Então veja, mas esse outro filho não tem condições de pagar, mas ela tem um outro filho que tem condições de pagar. Então ela vai buscar esse recurso com aqueles que podem pagar. Então, na verdade, são 3 processinhos, mas não é complicado não. E não precisa nem de advogado. Ela vai até o fórum e faz esse pedido, explica essa situação toda, leva a documentação, certidão de nascimento das meninas,
se precisar de testemunha, já leva o nome de testemunha para fazer a comprovação e vai atrás desses direitos. Porque como que a pessoa vai sobreviver nessa situação, não é, Kátia? É obrigação de pai e mãe. Isso, e é prioritário. Pelo menor. Exatamente. Uhum. E o Estatuto do Idoso, que faz agora, 13 anos, então nós estamos comemorando o Dia do Idoso. Então, veja só, ele prioriza para o idoso. Então, esses processos, eles têm prioridade na tramitação. Então, já tem que pedir para colocar aquela tarjinha preta, já anotar que se trata de idoso e principalmente porque se trata de necessidade básica, que são os alimentos. Então, tá? Ana, corra atrás, viu? Vamos ver mais uma? Olívia, tenho 76 anos, fiz uns exames de sangue e imagens através do meu plano de saúde. Me deram um número para pegar os resultados na internet, porém não tenho conhecimento para usar. O que fazer? Olha, veja que pergunta interessante, Kátia. Isso tem sido muito comum. Nós temos acesso à internet porque nós utilizamos para trabalhar e todos os dias faz parte da nossa vida. Só que as pessoas se esquecem que uma pessoa com 76 anos de idade, acima de 60 anos, já tem dificuldade em falar no telefone celular, discar nas teclas do telefone celular, porque você sabe que digital fica difícil, a pessoa às vezes não consegue, então já tem dificuldade básica disso. Então, vai fazer um exame, veja, e aí vai buscar os resultados, porque antigamente você tinha que buscar o resultado. Tem até uma facilidade que hoje eles mandam um portador, um motoboy entregar. Você pode escolher, ou o motoboy entrega, ou você pega os resultados pela internet. Mas você sabe, Kátia, que tem acontecido isso? E tem tido muita reclamação nesse sentido? Eles não estão mais entregando? Eles fazem os exames, entregam um código para a pessoa acessar na internet e retirar os exames. Muito bem, então se o idoso vai até uma loja, uma lan house, ou pede para o filho, neto, puxa esses exames para mim. Tudo bem, então vai imprimir aqueles exames que são, vem tudo digitadinho e tal. E os que não são digitados, são imagem? Mas eu posso optar, não posso, em eles me entregarem em casa? Eles me perguntaram. Ah, perguntaram, mas existem empresas, Kátia, que infelizmente... Não dão esse processo? Não estão dando essa opção de olha, agora é só pela internet? Tudo pela internet. Mas os de imagem não dá para pegar pela internet? Porque eles presumem que o outro médico já tem acesso. E se o outro médico não tem, aí começa essa briga, o médico diz assim, olha, não tem obrigação, porque não é da minha rede, e etc e tal. Então, vai na consulta, vai perder a consulta porque não vai levar os exames. Então, o que é o conselho? Chega lá e diz assim, eu não tenho acesso a computador, eu nem sei mexer, mas tem que ser bem claro nesse sentido. Aí a pessoa vai dizer assim para você, não, mas aqui agora só funciona assim, é tudo pela internet, como se a pessoa tivesse a obrigação de entender tudo isso. Então, exija isso, e se, não tem condições, não, então eu quero falar com o responsável, vou fazer uma reclamação no saque. Kátia, eu tenho certeza que em coisa de minutos você vai resolver o seu problema. Tem que aprender, né? Aí eles têm que fazer, porque o idoso ele precisa dessa atenção especial. Na verdade, todo mundo tem direito, né? Exatamente. Você não tá, eles não estão te fazendo um favor, você está pagando pelo serviço. Principalmente se quando é um serviço pago, um plano de saúde que pago. E paga muito já. Exatamente. Né? Vamos ver mais um? E quando fiz 70 anos, quase dobraram o valor da mensalidade. Está correto isso? Como posso buscar meus direitos? Ganhou um presente, fez 70 anos, ganhou um presentão, né? Quase dobraram não, né? o preço do valor do plano, só que não. Então, veja, é possível essa cobrança de aumento no plano de saúde? É possível desde que aquele aumento legal, né? Que aí o governo, a ANS, autoriza para que seja feito o aumento. No caso de aumento por faixa etária, fez aniversário, teve um aumento, esse aumento é proibido. Então, o que a pessoa tem que fazer? Ela tem que pegar os carnezinhos pagos, aquelas lâminas que foram pagas anteriormente, que é a prova de quanto ela vinha pagando. De preferência, os últimos 12, os últimos 6, se não tiver todos, né, os últimos 6, para comprovar, pagava isso e veio este aumento. Olha, eu fiz 70 anos, leva o seu documento, 70 anos e dobrou. Vai fazer uma reclamação e pode buscar, inclusive, no juizado especial, sabe, Kátia? Discutir essa questão no juizado especial civil. Então, como é que vai fazer? Vai ao fórum, onde fica o juizado especial aqui, vai depois das 13 horas, que pode entrar. Aí ele vai levar esses documentos e diz assim, olha, eu fiz 70 anos, eu quero fazer, abrir uma ação, quero propor, né, uma ação e vou pedir a devolução desses valores que estão sendo pagos a maior,
vou discutir essa questão dessa mudança de faixa etária e eu quero uma indenização, sim. Por quê? Porque eles não poderiam ter feito isso comigo. Eu estou tendo que recorrer ao judiciário para fazer valer os meus direitos. Agora, também aconteceu de alguns planos de saúde, quando a pessoa completava 70 anos, eles mandavam uma cartinha dizendo assim: a partir de agora, você não é mais bem-vindo no nosso plano de saúde, com um jeito mais fofo, mas o conteúdo era isso. Ficou a vida inteira sem usar, né? Depois... E agora você pode ir para o plano Y, que é um outro plano inferior, ou então você pode se retirar do nosso plano. Isso quando é discriminação, não, já mandava você se retirar de uma vez, Sim, né? discriminação total. Kátia, não é permitido esse tipo de atitude. É uma discriminação com o idoso, de acordo com essa mudança de faixa etária. Você tem que pedir para o judiciário anular essa cláusula que estabelece esse aumento, qualquer cláusula que coloque o consumidor e principalmente a pessoa que tem mais de 60 anos em situação de inferioridade. Então o plano de saúde não pode se negar, dizer que não quer mais que você faça de parte maneira daquele grupo. nenhuma, e nem se negar a prestar os serviços, tá? Então, como que você vai fazer? Ah, eu já liguei lá, já cansei, tem número de protocolo. Então, tem os números de protocolo? Leva os números de protocolo. E diz, olha, eu já tentei, eles disseram que não, que eu fiz 70 anos e não tem jeito e que aumenta. Então, leva tudo isso e ingresse com esse seu pedido. É simples. Aí a pessoa mesmo vai anotar o que o senhor quer reclamar, a senhora quer reclamar. Ele vai fazer a anotação da sua reclamação, vai intimar a empresa para comparecer e apresentar defesa. E aí o juiz é que vai dizer, olha, esta cláusula é abusiva, não pode ter esse aumento e volta tudo ao que era anteriormente. Tá? Então tem que ir atrás, gente. Não pode... Ai, dá trabalho, é melhor deixar pra lá. Ô, Kátia, você sabe que tem uma coisa que é importante? Falar assim, parar de pagar. Eu não tenho condições, eu vou parar de pagar. Não pare de pagar. Nem que você tenha que depositar em juízo. Lá você fala, olha, eu quero depositar em juízo. Porque eu não tenho condições de pagar, vou pagar em juízo. Por quê? Porque o juiz vai devolver aquela parte que for a maior para ela. Exatamente. Vamos para a última de hoje? Irineu, sou aposentado e gostaria de saber se tenho direito a pagar entrada de cinema, teatro e passagens com desconto. Sim, tem. Pelo nosso estatuto existem leis estaduais. Então, o idoso ele tem direito desde que ele leve a carteira de identidade, né? Demonstrando que ele tem mais de 60 anos, ele tem direito a pagar meia entrada em teatro, cinema e outras atividades que ele pode, né, descansar e usufruir. Existem até hotéis que fazem pacotes com 50% de desconto. Com relação às passagens, o que é importante saber é o seguinte, existe sim o direito, só que algumas das empresas de ônibus e transporte, o que elas fazem? Elas têm que disponibilizar pela lei uma porcentagem, né, de 2 vagas para viagem interestadual, né? Só que tem que ser requerida com 24 horas de antecedência. Se essas 2 forem esgotadas, as outras excedentes, que são mais 2, ele paga metade do valor. Então é importante que a pessoa se dirija a essa empresa. 24 horas de antecedência, já marcando a data, o horário da sua passagem, quer dizer, o mínimo 24 horas, né? Já marca um mês antes. Um mês eu acho que seria muito... É bom, mas até pode, se ele conseguir agendar. Tá chegando, isso, né? Kátia, até seria importante. Assim, uns dias antes é sempre bom para reservar e ter a garantia disso. Porque depois não consegue a passagem, né? Aí eles podem ter a desculpa certa. Exatamente. Né? Olha, não compareceu, não tem vaga, etc e tal. Então é nesse sentido. Mas tem o direito, sim, a lei e lei estadual garante. E federal. E, gente, volto a dizer, se você sabe que é o seu direito, vá atrás. Dá trabalho. Por isso que as coisas não funcionam nesse país. Fica com preguiça, ou então fala, eu não posso lhe locomover. Pede ajuda, mas vá atrás. É seu de direito, ninguém faz um favor para você. Você pagou por tudo isso? Isso, tem que ter respeito. Quantos anos de contribuição? Isso, e aquele que não respeita vai ter que indenizar. Vai ter que indenizar e vão gastar mais também. Exatamente. Então aí você vai ver como as coisas começam a funcionar direitinho. Vou passar os contatos da doutora Sandra, e-mail sdaniotti@uol.com.br, o telefone 0 operadora 11 3857 5778. Se você quiser sugerir algum tema, fique à vontade, que é muito bem-vindo, pode mandar pra gente. Obrigada, Kátia. Obrigada. Eu que agradeço.